As correntes são tão indispensáveis agora quanto eram há milhares de anos. Os antigos historiadores se referem ao uso de correntes de metal para joias, grilhões e na construção. Atualmente, as correntes são usadas para esses mesmos propósitos e muito mais. As correntes são usadas para amarrar coisas, fixar objetos e também puxá-los. E seus muitos tamanhos refletem seus usos variados. Para fazer uma corrente, um tambor giratório desenrola este fio de metal e o puxa através de um anel guia de aço para uma caixa de estiramento. Graxa dentro da caixa lubrifica o fio. Na saída da caixa, o fio passa através de uma matriz, tal como esta sendo demonstrada aqui. A matriz tem um diâmetro menor que o fio. À medida que o tambor giratório o puxa, o fio fica mais estreito, endurece e torna-se mais forte. Agora, ferramentas movidas eletricamente chegam de todos os lados. Esta é uma máquina de modelar. Uma ferramenta chamada de mordente empurra o fio para frente enquanto outro mordente puxa o fio dobrando-o em volta de um pino de metal. Ele cria um formato em C. Outra ferramenta de modelar fecha o C, completando um elo na corrente e então outro mordente faz o próximo elo. Esta máquina está fazendo um tipo de corrente que costuma ser usada para pendurar luminárias. Outra máquina de modelar faz uma corrente que pode carregar uma carga mais pesada. Uma garra puxa o fio sobre os rolos que o endireitam. Cortadores de aço agora fazem entalhes em ambos os lados do fio. Esses entalhes marcam o lugar em que o fio vai ser cortado em pedaços do tamanho de elos. Uma faca mecanizada faz o corte final nos entalhes. A seguir, braços com rolos dobram um pedaço cortado de fio em volta de um dedo de aço. Os braços com rolos fazem parecer fácil, mas eles na verdade estão exercendo toneladas de pressão de modo a dobrar este fio. Depois que os rolos formam um elo, uma ferramenta parecida com um alicate o agarra e vira. Isso posiciona o elo concluído de modo que ele possa se encaixar com o próximo elo enquanto ele é formado. À medida que cada elo é acrescentado, a corrente cai sobre uma pilha abaixo da máquina. Há dezenas de máquinas de modelar na maioria das fábricas de correntes. Cada máquina faz até 50 a 60 elos por minuto. Isso dá 76 metros de corrente por hora máquina. Para tornar isso mais claro, uma máquina poderia fazer uma corrente da altura do Empire State Building em pouco menos de 6 horas. Depois que a corrente é formada, ela precisa ser reforçada. Então, passa-se para a máquina de solda. Martelos à direita e à esquerda empurram o elo para dentro. Então, dois blocos de cobre se aproximam dos lados. Eles agem como eletrodos e aplicam uma corrente elétrica nos dois lados do elo. A corrente passa por um intervalo no elo enquanto os martelos o empurram para dentro. O elo chega a incríveis 926 graus Celsius. O fio derrete e o elo é fundido. Agora, um sistema de polias passa a corrente recém-soldada por uma bobina de tratamento de calor. Uma corrente elétrica passa pela bobina de cobre, aquecendo a corrente dentro dela até que fique laranja com o calor, 940 graus Celsius. As polias abaixam a corrente para uma banheira de água para esfriar. A mudança extrema de temperatura altera a estrutura molecular do aço, tornando-o muito mais duro. Mas a experiência deixa a corrente um pouco quebradiça. Então ela entra em uma segunda bobina de calor que não é tão quente quanto a primeira e depois para outro banho frio. Isso elimina a fragilidade e dá ao aço um pouco mais de elasticidade. Agora o grande teste de força. Este é o calibrador da corrente. As polias encaixam a corrente em um canal que foi cortado em um bloco de aço. Uma abraçadeira à esquerda a mantém no lugar enquanto o bloco de aço movido hidraulicamente puxa a corrente para a direita. Será que ela vai quebrar ou vai resistir? E será que pode suportar a carga? Afinal, uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco.